Fala galerinha, tudo bem com vocês? Aqui quem vos fala é o professor Gabriel Carelli. Estou passando por aqui hoje para nós resolvermos mais uma questãozinha da SpaceX do ano de 2018 para 2019. Estaremos utilizando o modelo A e se você deseja essa ou outras avaliações da SpaceX, basta você acessar a descrição desse vídeo e clicar no link que lá se encontra, pois você vai ser direcionado para a página do Exército Brasileiro que contém todas essas informações, beleza? Então sem mais delongas, roda a vinheta aí. Bom, pessoal, diferentemente dos vídeos que vocês talvez já assistiram aqui no canal, eu soltava o enunciado para vocês darem uma olhada, pausarem o vídeo, mas agora já está mais interativo, né? Esse modelo aqui ele é mais dinâmico e nos permite fazer algumas coisas junto à questão. Enfim, então vamos ler juntos aí esse enunciado para já cairmos dentro da resolução, tá certo? Ele diz para a gente então nessa questão 31 que o gráfico abaixo está associado ao movimento de uma motocicleta e de um carro que se deslocam ao longo de uma estrada retilínea. Em t igual a 0 horas, ambos se encontram no quilômetro zero dessa estrada. E aí, como vocês podem perceber, nós temos um gráfico cujo eixo vertical é da velocidade, né? E um gráfico aí também, né? Enfim, cujo eixo horizontal é do tempo em horas, tá? Então vale a pena você sempre destacar as unidades de medida que estão sendo trabalhadas nesses dois eixos aí, tudo bem? As curvas, né? Você tem essa curva aqui inclinada representando o teu carro e você tem essa curva aqui na horizontal, né? Essa curva não, perdão, são retas, né? Mas enfim, você tem essas duas retinhas aqui. A reta que está constante é a reta da motocicleta, maravilha? E ele diz para a gente o seguinte, com relação a esse gráfico são feitas as seguintes afirmações. Número 1, a motocicleta percorre a estrada em movimento uniformemente retardado. Número 2, entre os instantes 0 horas e 2 horas, o carro e a motocicleta percorreram, respectivamente, uma distância de 60 km e 120 km. Número 3, ele fala para a gente que a velocidade do carro aumenta 30 km por hora a cada hora. Número 4, o carro e a motocicleta voltam a estar na mesma posição no instante t igual a 2 horas. Nas afirmações acima, está ou estão correta ou corretas apenas, né? Enfim, vamos ver quais dessas afirmativas aí elas se enquadram no quesito veracidade, né? Enfim, uma coisa que a gente pode começar a perceber é a seguinte. Na número 1 ele diz que a motocicleta está em movimento uniformemente retardado. Pessoal, toma muito cuidado aí, tá? A gente vai adotar algumas coisas aqui para poder resolvermos juntos essa questão, mas eu vou deixar bem destacado para vocês aqui a curvinha da nossa motocicleta. Vamos parar e pensar juntos nela por enquanto, pode ser? E aí o que acontece, gente? Quando a gente analisa essa motocicleta, você tem que ser um bom conhecedor de propriedades gráficas, tudo bem? Então, antes de mais nada, eu vou anotar aqui no cantinho, né? Eu vou começar fazendo a minha análise sobre a minha motocicleta. Maravilha? Meu objetivo é começar discutindo sobre ela. Quando eu começo discutindo sobre a tal da motocicleta, eu vou perceber, né, eu vou me ligar através de propriedades gráficas no seguinte. Todo gráfico velocidade por tempo, cuja, né, cujo comportamento é constante, é horizontal, né, basicamente vai representar para a gente um movimento retilíneo uniforme, tá? Então essa é basicamente a característica da minha motocicleta, gente. Ela está realizando um movimento retilíneo uniforme. Professor, por que você percebe isso? Como que você percebe isso? Pelo simples fato de eu perceber que ao longo de todos os intervalos de tempo possíveis, né? Então a gente pode vir destacando aqui, por exemplo, por exemplo, no intervalo de tempo de 1 hora, às 2 horas já havia sido marcado aqui. Se a gente pegar um intervalo de tempo de 3 horas, se a gente pegar um intervalo de tempo de 4 horas, enfim, não me interessa. Em qualquer instante você percebe que a velocidade da motocicleta ela foi mantida, constante e igual a 60 km por hora. Então isso caracteriza um movimento uniforme, né? E aí a gente vai acabar garantindo que seja de fato um movimento retilíneo, porque ele garante para a gente que a estrada ela é retilínea. Ele falou isso lá em cima no enunciado. Tudo bem? Beleza? Então a número 1, gente, infelizmente, né, ela pode, ou felizmente talvez, né, ela pode ser julgada como uma alternativa falsa. Maravilha? Agora vamos lá. Na número 2, ele fala que entre os instantes 0 e 2 horas,
O carro e a motocicleta percorreram respectivamente uma distância de 60 quilômetros e 120 quilômetros. Vamos começar pela motocicleta, já que a gente está aqui, né? Olha só, que interessante. Eu vou apagar essas retinhas escuras que eu fiz aqui, tudo bem? Pode ser? Vou apagá-las e eu vou frisar no intervalo de tempo que ele deu para a gente de 2 horas. Gente, outra propriedade extremamente interessante, né, que a gente pode obter dentro desse estudo é o seguinte: quando a gente fala sobre a área de um gráfico que seja velocidade por tempo, tá? Essa área ela é numericamente igual ao nosso ΔS, ao nosso deslocamento. Então, independente do fato de você trabalhar com a motocicleta que está com uma velocidade constante, independente inclusive de você quando for trabalhar com um carro, né? E aí você percebe que o carro tem essa velocidade variando ao longo do tempo, gente, a propriedade vai ser a mesma, a propriedade ela continua sendo aplicável, tudo bem? Então, embasado nela, né, eu vou fazer o seguinte: o ΔS da minha motocicleta vai ser a área compreendida justamente no momento, né, até no momento do instante inicial até as 2 horas. Então você vai pegar toda essa região aqui, ó, tá certo? Ou, perdão, já que eu estou falando da motocicleta, tem que ser tudo, né? Um pedacinho que eu destaquei ali para vocês. Então a motocicleta, ela ocupa, né, abaixo da retinha, tudo isso aqui, ó. Então se você calcular a área dessa região, bingo para você. Como que você calcula? O que você enxerga nessa região? Eu enxergo tipo uma figura retangular, né? Então, base vezes altura me ajuda. A altura, aqui ó, a altura vai ser de 60 km por hora, tudo bem? 60 km por hora vai ser a nossa altura e basicamente a nossa base vai ser de 2 horas. Então, maravilhosamente, você vai perceber que a tua unidade hora vai ser simplificada em cima e embaixo, né? 60 vezes 2. No Brasil, até ontem, estava dando quanto? Estava dando 120, né? Então, a gente tem aqui um deslocamento da motocicleta de 120 quilômetros, tudo bem? Basicamente, ele faz outras considerações que sejam do carro a partir de agora, né? Então, eu vou pausar um pouco a análise da minha motocicleta e eu vou levar em consideração, a partir desse exato momento, a análise do nosso carro, tudo bem? Então, a gente precisa também agora discutir um pouquinho sobre o carro que está se deslocando aí. Então, quando a gente fala sobre o bendito carro, vamos apagar tudo isso que a gente já fez aqui, pode ser? E vamos destacar agora o estudo do carro, né? Enfim, vamos agora pegar esse bonitão que está se deslocando basicamente numa trajetória aqui, ó, com velocidade variando. E aí você percebe, né, que dentro dos intervalos de tempo estipulados, então aqui, ó, por exemplo, no intervalo de tempo de 1 hora, você tinha poderia ter, né, uma velocidade talvez de 30 km por hora. No intervalo de 2 horas, você apresenta uma velocidade de 60 km por hora. No intervalo de 3 horas, você apresenta aqui, aparentemente, uma velocidade de 90 km por hora. E aí você percebe que, de fato, há uma variação da sua velocidade. Então, se há uma variação da sua velocidade, no estudo do carro, né, quando você faz a análise do carrinho, do teu veículo, você vai acabar percebendo que esse camarada aí, ele se enquadra bastante apenas no MRUV. Ou seja, professor, o que significa isso? Movimento retilíneo uniformemente variado. Tudo bem? Belezura? E aí a gente vai fazer a mesma propriedade da área, tá, gente? A ideia da área sendo basicamente numericamente igual ao nosso deslocamento, ela vai poder ser mantida, tá? Então, a área aqui você mantém numericamente igual ao seu ΔS. Só que a gente precisa identificar qual é a área, né? Basicamente abaixo da curva do carro. Então, basicamente, a área é tudo isso aqui que eu estou pintando para vocês, ó. Então, tudo isso que eu estou trazendo na íntegra, trazendo um destaque aqui, é o que está abaixo, né, do comportamento gráfico do carro. É um triângulo, né? Você percebe que foi formado aí um triângulo retângulo. Então, se foi formado um triângulo retângulo, como que você faz para calcular esse teu deslocamento do carro, né? Que eu vou chamar de ΔSC. A área do triângulo é a base, tá? A base são 2 horas. Então, vamos colocar aqui bonitinho. A altura são 60 km por hora, tudo bem? Tudo isso daqui você vai dividir por 2, né? A famosa base vezes altura sobre 2. Maravilha? E aí, quando você faz essa divisãozinha aqui por 2, né? Bonitamente você vai achar 60 km apenas
como sendo o deslocamento do teu veículo. Perceba que o deslocamento do carro dentro de 2 horas foi de 60 quilômetros e o deslocamento da motocicleta nessas mesmas 2 horas foi de 120 quilômetros. Então, ó, essa afirmativa 2 aqui pode ser julgada como verdadeira, tudo bem? Na 3, ele fala pra gente que a velocidade do carro aumenta de 30 quilômetros a cada hora. Gente, isso é verdade, né? Pelo gráfico eu consigo perceber isso. Porque no instante t igual a zero, você tinha uma velocidade nula. Aí quando você veio para o instante t igual a 1 hora, a sua velocidade passou a ser de 30 km por hora. Ou seja, em 1 hora você aumentou 30 km por hora. Aí vem aqui, ó, para 2 horas você está com quanto? Você está com 60 km por hora. Então seria também uma boa tentativa aí de você calcular, você perceber, na verdade, que essa velocidade ela aumenta a cada hora 30 km por hora, tá? E aí uma outra sugestão que eu poderia passar para vocês aqui, caso fosse necessário, caso vocês não enxergassem no momento de prova, né, era fazer justamente o seguinte. Vocês poderiam pensar que coisa que vocês estudam aí bastante no universo da cinemática é o estudo da aceleração, né? Como que você aprendeu até hoje a calcular a aceleração de um corpo? Bom, a aceleração escalar média, ela pode ser dada pela variação da velocidade em função da variação de quem, professor? Do tempo, não é isso? Então você pode calcular que a aceleração desse carro, olha só, no tempo de 2 horas, a velocidade era de 60 km por hora, né? Então consequentemente no intervalo t0, a velocidade era nula. Então a variação de velocidade nas 2 primeiras horas seria 60 menos zero, né? O 60 menos zero, tudo isso dividido por 2, tá? Então em cima é a variação da velocidade, embaixo é a variação do tempo. Então quando você fosse calcular essa tua aceleração aqui, tu acharia 30 quilômetros, né, por hora ao quadrado, ou seja, a cada 1 hora, de fato, a aceleração correspondente a cada 1 hora de movimento, a sua velocidade está aumentando em 30 km por hora. Então, essa afirmativa, né, que a gente acabou de verificar do item de número 3, ela é verdadeira. Vamos só arriscar tudo aquilo que não pode ser verdade? Vamos fazer esses riscos aqui? Ó, a letra A não pode, porque ele fala pra gente que só a 4 só a 4 é verdadeira. A B pode ser que seja, né? 2, 3, faltaria a gente conferir a 4. A C esquece, porque ele fala da número 1. E a letra E esquece também, porque ele fala da número 3. Então a gente fica aí muito entre a B e a D, né? Então vamos só conferir. O carro e a motocicleta voltam a estar na mesma posição no instante t igual a 2, t igual a 2 horas? Negativo. Isso aqui é extremamente falso, tá? E por que essa configuração ela vai ser completamente falsa, né? Pelo simples fato de que no começo da nossa trajetória, os caras estavam na mesma posição, tá? Então, se os caras estavam na mesma posição, após 2 horas a motocicleta percorre 120 e após 2 horas o carro percorre 60. Como que esses caras vão estar juntos lá na frente, né? Após 2 horas de movimento? Não faz sentido. A gente ainda percebe que, né, se a gente fosse fazer um comparativozinho aqui, eu sei que talvez a tua dúvida já tenha morrido, né? Mas após 2 horas, você teria provavelmente o teu veículo aqui atrás, mais ou menos, na posição de 60, né? E a tua motocicleta, ela estaria mais aqui na frente, na posição de 120, tá? E aí eu conseguiria perceber que eles estão ainda 60 km afastados um do outro. Tudo bem? Então, pessoal, não vou tomar mais o tempo de vocês. Espero que eu tenha conseguido lhe atingir, né, com a minha didática. E nós ficaremos por aqui. Agradeço a tua atenção. Até o nosso próximo vídeo. Valeu!